Hoje, o DB Talks conecta duas áreas que caminham lado a lado: o mercado imobiliário e o direito. Vamos falar sobre contratos, documentação e o papel do corretor de imóveis na segurança das negociações. E para isso, hoje vamos receber o corretor de imóveis, que também é bacharel em direito, Rodrigo Maroli. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Eu acho super importante que você está fazendo essa ligação e demonstrando para todo mundo o papel do corretor, o papel do advogado e por que que é tão importante isso caminhar junto. E Rodrigo, para a gente começar a nossa conversa, qual é o papel do corretor de imóveis no processo de compra e venda de um imóvel? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro, o corretor de imóveis é o intermediador. Ele não está vendendo o imóvel. O imóvel quem está vendendo é um proprietário ou uma construtora. Então ele vai fazer a intermediação dessa parte com a intermediação do comprador. Então o papel do corretor de imóveis é de intermediação. Ele está ali para equalizar dois lados. Certo. Rodrigo, a gente falou inclusive nos bastidores sobre a quantidade de contratos informais que existem hoje, né? Você inclusive falou uma estatística. Sim, ontem eu peguei e falei, eu quero pegar essa estatística e eu descobri que foi feito por uma PropTech israelense, um levantamento que mostrou que 60% das negociações imobiliárias não tem um corretor envolvido. 60%. 60%. Eu fiquei muito impressionado, porque eu não imaginava um número tão alto de negociações que não envolvam o corretor. O que que isso acontece? É uma negociação que pode ter sido feita entre parentes, entre amigos, ou então direto com um proprietário. Às vezes entra o próprio porteiro do prédio entra na negociação. Certo. É, E na sua visão, qual é o risco desse tipo de negociação, tanto para os vendedores como para os compradores? A informalidade, porque essas pessoas que estão ali fazendo esse negócio e não são do ramo, elas podem estar fechando o negócio sem conferir documentação de imóvel, sem conferir se existe a certidão alguma certidão positiva do vendedor que possa atrapalhar essa venda desse imóvel, em alguns casos isso acontece. Então tem que ser feito um pente fino, né? Cada negociação precisa ser levada com muito cuidado, com diligência. Você tem que investigar o imóvel, tem que investigar em termos, né? Você tem que saber informações sobre quem está vendendo e sobre o imóvel que está sendo vendido e quem está comprando. E como você atua de forma preventiva para garantir justamente a segurança dessa compra? A primeira coisa, quando você pega um imóvel que o proprietário quer vender, eu tenho que solicitar para ele certidão de matrícula, certo? A documentação pessoal dele, são coisas básicas, até para eu poder cadastrar metragem do imóvel e outros detalhes, né? Então eu tenho que pegar se o imóvel vai ser vendido vazio, se vai ser vendido mobiliado, tudo isso conta, porque numa venda de mobiliado eu tenho que colocar cada item que vai ficar Tem no que imóvel, descrever. descrever item por item de cada cômodo. Cortina, espelho, iluminação, sofá, fica tal poltrona, não fica tal poltrona. Então, esse detalhe, você tem que detalhar, né? Então, o que acontece é isso. Essa informalidade acaba gerando muito tal do contrato de gaveta, que é feito entre duas pessoas, e isso eu falo também em relação à locação. A locação acontece muito essa questão de informalidade, de conversa, e nada documentado como deveria ser documentado. E isso pode trazer prejuízo financeiro, material, e sem falar as questões legais depois, né? E para você que está assistindo e tá querendo comprar um imóvel, porém esse imóvel, Rodrigo, ele está com pendência, né? Certo. Pendência na matrícula, existe um inventário em andamento, a construção não foi averbada. Como você ajuda, né, o cliente a resolver essas pendências? Bom, cada imóvel, ele tem uma história. Cada venda, então, vai ser uma história diferente. Não tem como você pegar, vendo seu imóvel de outra pessoa, achando que vai ser igual. Não vai ser. Então, primeira coisa, é a questão da diligência, a investigação. Esse imóvel está liberado? Tem esse tipo de pendência? Tá. Qual a pendência que tem? Inventário. Inventário tem muita gente que nem gosta de visitar o imóvel que está inventariado. Aí você tem que explicar que não. Primeiro você tem que ver em que ponto está o inventário.
Ah, vai começar agora a fazer, vai demorar. Existe a questão do alvará também, né? É Alvará. possível que o vendedor de um imóvel em inventário solicite um alvará judicial para Uhum, poder autorizar a venda do imóvel. exatamente. Por exemplo, Até para pagar o ITCD, né? Muita gente tem que vende o pagar. imóvel para poder pagar imposto. Exata, isso que eu ia falar agora. Tem muitos casos que já estão inventariados e apenas não finalizaram o inventário por falta de verba. A verba vem da venda. Quando você explica isso para quem está comprando, explica com toda a transparência. Esse processo está assim, assim, assado. Está esperando vender o negócio, vender o imóvel, para poder apenas pagar o ITCD e finalizar. Aí você vai, atualiza a matrícula, faz a anotação na certidão de matrícula do imóvel e a venda está liberada. Você tem que saber caso a caso. O que está acontecendo? A questão de averbação. Por que é importante? Porque se eu vou comprar uma casa em condomínio, uma casa de rua, que tem só o terreno e não tem a averbação da construção, eu não posso financiar. Por quê? O banco vai mandar o avaliador, vai ver que tem uma construção. Então não se financia, financia-se o lote. A casa não. Então, é outro processo que também dá para resolver durante. E, Inclusive, e, eu e vendi um prédio de kitnets que não era verbado, mas foi informado em primeiro lugar. A pessoa comprou e falou: não, não tem importância, eu vou comprar, vou garantir o negócio, faça a verbação como foi feita. Né? Então, tudo é conversado. Quando você tem transparência de negociação, até esse tipo de pendência, que às vezes assusta, pode ser resolvida facilmente. e voltando ainda no tema da verbação da construção, teve um caso esses dias que a construção não estava averbada, nem podia vender o imóvel. Por quê? Porque no ato da venda tem que pagar o imposto de transmissão lá, né? Uhum. E quando o avaliador vai lá e vê que não tem averbação, nem tem como vender o imóvel, Aí né, na trava. verdade, É, né? Trava tudo. aí trava tudo. Inclusive, eu já tive uma negociação que era do imóvel antigo. O que acontece? Antigamente fazia-se muito isso. Imóveis de rua, casas. Você comprava o terreno, construía a casa e não averbava. Muito, isso acontece demais. E um grupo grande estava querendo comprar o imóvel porque atendia a tudo: localização, espaço, possibilidade de estacionamento. E foi uma negociação que durou 6 meses para mais. A gente pontuando cada detalhe, foi tudo explicado. Estava também, além da averbação, estava em inventário. Inventário resolvido, mas Meu eles não tinham Deus. como pagar. Tinham Então tinha todas as dívida de pendências PTU, possíveis. todas. Dívida de PTU tinha, mas ia ser negociada. Questão da averbação, eles não iam precisar, porque eles não iam financiar, tudo bem, eles aceitaram essa parte. E iam reformar, quer dizer, eles iam acabar fazendo a reforma e averbando, né? E a questão do inventário, eles precisavam vender o imóvel para poder finalizar o inventário por questões de valores altos. Era mais de 1 milhão só para poder finalizar tudo, entendeu? Só não foi feito o negócio no final, que já estava tudo pronto, o contrato, tudo, porque eram 11 sócios. Então, alguns não quiseram, outros quiseram. O negócio não aconteceu, muita gente ficou super assim, decepcionado, porque o lugar era impecável, perfeito para o que eles precisavam, sabe? Mas acontece. Não é todo mundo que consegue lidar com esse prazo ou com o que tem que ser feito para regularizar o imóvel. Você consegue regularizar, entendeu? Você vai fazendo. Vai demorar? Depende do caso. Como eu já peguei de amigos meus imóveis que estavam em inventário, porém tudo definido, seria a venda de todos. A única diferença estava resolvido o inventário, eles só fizeram a questão de certidão de matrícula no momento da venda de cada um. Foi, fechou o negócio no primeiro. Aí eles pegavam, iam fazer a finalização daquele imóvel. Certidão de matrícula, ponto. Próximo. E deu certo. Todos os 3 imóveis vendidos no mesmo formato, mas com a informação dada antes. Então, sempre explico. Esse imóvel está em inventário, porém já está resolvido, só precisa finalizar tal coisa. Tem cliente que fala, não, beleza, está tranquilo. Quando você explica, que você mostra e não joga para o final a informação, então é mais tranquilo. Sim. Né? Você consegue lidar. O advogado entra nisso também. Tem dificuldade? Vamos conversar com o advogado. O advogado está super por dentro, vê como está o processo e ajuda a tirar dúvida, a inclusive colocar todas as informações em contrato, porque tem que constar em contrato. Porque cada venda é única. Cada venda é única.
Eu já passei por cada venda que, assim, eu falei, gente, descobri coisas que eu nem sabia que poderiam ser feitas. Eu achei ótimo. E eu falo, é muito bom porque é um aprendizado. Então, quando você vai passando muito tempo e vai aprendendo, principalmente revenda, isso acontece em revenda. Construtora já acaba que não, né? O imóvel na planta é um outro formato. Já tiveram clientes, Rodrigo, que chegaram até mim e perguntaram: Doutor Donilo, tem um modelo de contrato de compra e venda aí? E justamente eu cheguei nesse ponto, né, que você falou há pouco. Cada venda é única, cada contrato deve ser redigido de forma personalizada, né? Porque cada venda vai ter ali os seus problemas, né? As suas devidas informações. É um texto diferente que a gente tem que redigir, uma certidão. A questão também que eu vejo bastante, divórcio, né? Tem Sim, que ver se a pessoa é casada, cadê a certidão de casamento? É divorciada? Qual averbada. regime? Tem que Isso. estar averbado o divórcio. E tem É, processo em trâmite? é, Está em segredo de justiça? Precisamos acessar o processo para ver como é que tá. Então é é. muito importante, né? Numa venda que possui um maior número de pendências, o acompanhamento de um advogado especialista em É direito imobiliário. super importante. Eu falo que o advogado tem que entrar no início. É por isso que eu falo, eu tenho um jurídico que vê os meus contratos. Eu levanto as informações. O que o corretor faz? Ele tem que levantar as informações do imóvel, vendedor, comprador, passa isso para o advogado. O advogado, com essas informações em mãos, que vai redigir o contrato, que depois vai ser lido, vai ser revisto, se necessário. Porque acontece, o meu jurídico é um. Do comprador, pois pode ser que tenha outro, do vendedor outro. Então já aconteceu casos comigo de contrato voltar 4, 5 vezes para alterar até a hora que chegou o ponto de equilíbrio. Perfeito. Não tem que ter pressa, tem que ter calma. Né? Eu acho que é um processo que não adianta você ter ansiedade para fechar ontem, você tem que levar com calma, porque um contrato bem feito, uma negociação bem feita e com advogado especializado no meio, terminou, não tem problema que vai vir depois. Entende? O comportamento do consumidor mudou muito. O cliente pesquisa, compara e já chega mais preparado. Como o mercado mudou? Mudou já tem um tempo e foi muito bom. Eu percebi essa mudança e na época eu estava à frente de gestão. Então eu passei para a equipe. Eu falei, gente, prepara. Vocês têm que se preparar para atender cliente. Porque o cliente faz a pesquisa, pega detalhes, às vezes já viu até a apresentação, já conhece o prédio, às vezes quando é uma revenda, e já fez também o que ele pôde fazer o quê? De comparações. Então você tem que saber atender o cliente naquela demanda que ele está te pedindo, naquele produto específico e conhecer o que você pode ofertar no mesmo nível. Porque ele vai saber valor, ele vai saber metragem, ele vai saber tudo do imóvel, porque as informações estão na internet. Instagram, TikTok, Instagram, Google. TikTok. Eu tava vindo pra cá, eu que quase não uso TikTok, não lembro. Eu falei, agora eu vou usar. Vim pra cá, fiz uma publicação no TikTok de um imóvel que é super interessante que entrou em venda. Então eu falo, você tem que estar atualizado com tudo. YouTube. YouTube é uma ferramenta super, super interessante. Eu mesmo vou começar a colocar meus vídeos que eu estou gravando no YouTube também, porque é interessante demais. Então você tem que estar presente em todos os lugares. E tem que estar preparado para atender clientes preparados, que eles sabem mesmo. Não adianta você achar que o cliente vai chegar sem ter a menor ideia do que ele está fazendo. É muito difícil isso. E também saber quando ele sabe a informação correta e quando ele está equivocado nas informações. O que acontece? Muita conversa de prédio. Ah, porque lá no prédio vendeu o imóvel por tanto. E é um valor completamente fora. É aquele famoso assim, eu acho que o meu imóvel vale mais que o outro. Você tem que estar preparado para isso também. Você tem que saber precificar. Né? A avaliação é muito importante. E a clareza de conversar com o vendedor, em primeiro lugar, que pode estar querendo precificar errado, e com o comprador que está chegando com informações equivocadas. Para você conseguir conversar, você tem que saber o quê? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter argumento para conversar. Quando você tem argumento que você mostra, ponto, vai resolvendo. Tem jeito para tudo nisso. Eu falo, tem como você
você se destacar com isso. Eu falo questão de informação, conhecimento no nosso mercado é assim, primeira coisa que você tem que ter. Eu sempre falei isso. Quando eu entrei 15 anos atrás no mercado, eu sempre muito curioso, o que eu fazia? Eu começava a olhar prédio tal, prédio tal. Depois eu falei, aquele tem 190 metros, aquele tem 150. E as informações você vai gravando, você vai guardando. Isso é muito bom, porque chegou um cliente em cima da hora com um pedido para você. Você tem que ter pelo menos mais duas opções para ofertar para ele. Você tem que ter isso aqui, ó. Então, a preparação é muito importante. Rodrigo, as redes sociais e o marketing digital se tornaram ferramentas fundamentais, na minha visão, para todos os tipos de profissão, né? E na sua profissão, para o corretor de imóveis que está nos assistindo, é, de que forma você usa, né? Quais estratégias você usa para gerar autoridade e vender? É engraçado, eu passei muito tempo reticente a utilizar vídeo. 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 E eu vou te falar por quê. Porque eu assistia tanto que eu cansei Cansou de assistir de vídeo? assistir vídeo. Aí eu falei, gente, mas é importante. Só que o que, que eu comecei a fazer? Eu não saí correndo disparado, falei, vou gravar vídeo também. Eu comecei a assistir observando, vendo e analisando. Porque eu falei, eu não vou gravar um vídeo igual a todos. Entendeu? Eu quero gravar um vídeo que seja a minha pessoa falando, a mesma pessoa que o meu cliente vai encontrar na hora de uma negociação. Eu percebo que existem muitos vídeos iguais, né? Tá todo mundo fazendo do mesmo jeito. E se você Exato. não fizer diferente, eu acredito que as pessoas não vão, né, Por isso que eu te demorei. notar. Por isso que eu demorei. Por isso que eu demorei. E eu tenho um amigo que fala, você tem que fazer, você tem que aparecer. E eu fui amadurecendo a ideia. E agora eu comecei a fazer, também dá aos poucos, sem pressa. Ele edita, às vezes, uma semana, duas, eu falo, tá tranquilo. Eu não tô com pressa. Mas fazendo alguma coisa no meu estilo. Quem sou eu? Eu quero que a pessoa encontre comigo e veja aquela pessoa do vídeo. Entendeu? A roupa que tá usando, o jeito de falar, o jeito de explicar, a mesma. E não um personagem que na hora da vida real é outra coisa. Não tô julgando ninguém. Eu só acho que eu não consigo seguir a linha que todo mundo tá seguindo. Ou que todo mundo não, é muita gente. Que muita gente acaba fazendo igual. E eu nunca dei conta. Então, eu acabei demorando mais esse processo para entrar, mas eu entendo que é super importante. Inclusive o que nós estamos fazendo aqui é super importante, né? E tô gostando. Confesso que eu tô gostando. É. Rodrigo, o contrato de compra e venda é o mais importante. Mas vamos falar também um pouquinho sobre o contrato de corretagem, sobre exclusividade, sobre comissão, sobre desistência. Uhum. Eu entendo que o contrato de corretagem é de suma importância para defender principalmente os direitos do corretor em relação à comissão que ele vai receber. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre o contrato de Sim. corretagem. Então, o que acontece? Seria o contrato de intermediação, né? Esse contrato de intermediação, em alguns casos, principalmente de revenda, ele vem dentro do contrato de compra e venda, onde você, Você vai além de sempre dentro do especificar, contrato de não compra e venda? sempre. A gente também escuta porque, às vezes, uma das partes não quer que conste, né? Porque na hora de uma venda, quem paga, quem está vendendo, é quem está vendendo o imóvel e não quem está comprando. Então, às vezes, Ah, o vendedor é quem paga a comissão. exatamente. O vendedor é que paga. Ele está contratando uma pessoa para vender o imóvel dele. Ele paga. Uhum. Entendeu? Isso tem uma discussão muito grande porque acontece muito de você fazer destaques. O que é o destaque? Ao invés de você passa o valor para o comprador passa para o vendedor passa para o corretor, já faz um destaque. Então o comprador acaba passando direto. Entendeu? Mas está destacado o valor que o outro recebeu. É uma autorização. Não, eu te autorizo e consta isso. O vendedor autoriza ao comprador pagar já o valor da intermediação imobiliária direto para a empresa, ou corretor, ou as partes envolvidas da intermediação, né? Então isso acontece. Esse contrato de intermediação, por exemplo, você vai comprar com uma construtora, em alguns casos já está lá, mas na maioria das vezes é bom fazer separado. Porque aí consta seus dados, CNPJ, Porcentagem, né? porcentagem, tudo certinho, né? O que acontece de
de brigar, quero pagar a menos a porcentagem, no meu caso, eu já falo não de cara, porque a gente já está recebendo a menos. Porque o Cresce diz 6% uma revenda. A gente aqui, por mercado, a gente recebe 5%. É 5%. 5%. E é uma coisa que tenta se mudar, porque fora é 6%, mas aqui é 5%. 5%, mas é uma questão muito mercadológica e que é difícil alterar. Já aconteceu o caso? Já aconteceu o caso de você conseguir fechar a 6%, entendeu? Mas é muito difícil hoje em dia, pelo menos no meu caso, estou contando o que acontece comigo, de eu ter algum problema em relação a vendedor que não queira pagar os 5%, né? É difícil. Eu acho que você tendo argumentação, mostrando seu trabalho, quando a pessoa toma conta do imóvel direito, entendeu? Ele vê que vale a pena pagar. Até porque você tem o jurídico, né? Você tem, às vezes, o fotógrafo profissional, o vídeo. Tudo isso é investimento do corretor, não é de quem está vendendo, entendeu? Sim, com certeza. Então eu preciso cobrir esses investimentos também, né? Sim. Não tem como. Tem que Mas ser eu acho que valorizado. é exato, é a questão dessa explicação. Em relação à exclusividade, é uma coisa que muito vendedor não entende o que é exclusividade. E é muito importante para o corretor, né? Porque você, como você disse agora, investe tempo, divulga o imóvel e aí outro corretor vai lá e capta um comprador para vender o imóvel. Você tem Exatamente. direito à comissão. Por isso, você, corretor de Exatamente. imóveis que está nos assistindo, o contrato de exclusividade, no caso de imóvel de revenda, né, deve ser feito de forma minuciosa. Porque o que acontece? Você precisa de, em primeiro caso, exclusivo ou não, autorização de venda. Você tem que fazer o contrato de autorização de venda. Nesse contrato de autorização de venda, está indicando se ele é um imóvel exclusivo e por quanto tempo ele é exclusivo ou se não é exclusivo. Geralmente, Né? quanto tempo dura a Mínimo pede-se exclusividade? 90 dias para ter tempo de trabalhar, preparar o imóvel e trabalhar o imóvel. Certo. Né? Pede-se no mínimo 90 dias. E lá nesse contrato também já consta o valor mínimo de venda, máximo, tudo, Tudo. né? Valor pedido, já é conversado em relação ao comissionamento, tudo que é necessário e a assinatura de quem está vendendo está ali naquela autorização de venda com exclusividade ou não. O que acontece muito em relação à exclusividade, de às vezes não conseguir exclusividade, é porque muita gente ainda pensa que, estou dando exclusividade para o Rodrigo Maroli. Só ele pode vender meu imóvel. Isso, não é assim que funciona. Eu sou a ponte entre qualquer pessoa que chega, comprador ou parceiros do mercado, certo? Com o vendedor. Ele, a minha ponte é o seguinte: eu vou te levar as informações, as propostas, eu vou agendar visita de outros colegas, os horários. Então, não quer dizer que só eu possa. Em uma parceria, que é o que acontece muito em revenda, você leva, mas você está ali seguro. Então, você consegue investir mais em foto, no vídeo. Porque pensa comigo, se eu pego um imóvel que está com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, às vezes cada um anunciando um preço diferente, que acontece muito, eu vou investir desse tanto? Entendeu? Essa é a Concordo. questão. Rodrigo, é muito importante uma parceria entre o corretor de imóveis e um advogado especialista em direito Sempre, imobiliário, né? sempre. Tanto para redigir os contratos de intermediação imobiliária, contrato de exclusividade, analisar o contrato de compra e venda, analisar a situação jurídica do imóvel, né? E nesses anos de experiência no mercado imobiliário, você tem algum exemplo de uma negociação que te trouxe uma experiência, que te ensinou né, de forma estratégica no mercado imobiliário? Teve alguns casos sim. Eu acabei de comentar, que foi a questão desse imóvel que tinha vários impedimentos que não eram impedimentos, que davam para ser resolvidos. Sem um advogado no meio, sem um advogado que entende e que é especialista no direito imobiliário, você não faz com tanta facilidade, você não fica tranquilo para resolver as questões. Ele tem o poder de explicar para as partes, equilibrar o processo, sem falar na segurança jurídica, que é o mais importante. Né? A questão do contrato, eu falo, cada um com a sua história, cada imóvel com a sua história, mas tem que ser contado
e o advogado tem que fazer parte. Porque isso vai te dar uma segurança. Imagina, só mesmo sendo bacharel em direito, né? Eu prefiro, nesse momento, como corretor de imóveis, eu consigo ler o contrato e entender o contrato. Mas aí eu quero o advogado especialista em direito imobiliário para chancelar, para explicar, para conversar com o cliente quando necessário, e aí isso vai te dando a segurança do negócio. Quando você tem essa companhia, eu falo que tem que estar junto desde o início. Tem casos que você já tem que contar antes para o advogado. Estou pegando um imóvel que está assim, assim, assado, vamos nos preparar para isso. É o ideal. Você sabe por quê? Você faz com uma tranquilidade inexplicável, né? Para chegar ao ponto final, que seria a execução dessa venda, né? E Rodrigo, como você enxerga o corretor de imóveis do futuro? Mais técnico, mais digital ou mais humano? Ah, essa Ou pergunta é tudo muito junto e misturado? interessante, é tudo junto. Não tem como. Não tem como você tirar o corretor e achar que uma IA, ou então que ficar totalmente no digital, vai ser 100% eficiente. É, eu, eu, Tem que eu, ter, eu tem que tenho ter. aprendido o seguinte: a gente não pode ignorar a inteligência De artificial, jeito nenhum. mas precisamos usá-la em nosso favor. A inteligência artificial, a IA, ela precisa da gente, Para entendeu? operá-la, né? Para operá-la. Então, eu acho que não dá para a gente pegar e falar assim, não, agora vou entregar para a inteligência artificial e ela resolve tudo. Não, gente, você tem que fazer a parte humana, porque você está tratando com pessoas, né? E pessoas com suas dores. A gente não sabe por que que a pessoa está vendendo, às vezes é um caso. Você tem que ser um pouco psicólogo. Então, a parte humana tem que ser presente sempre. Não importa se está ficando mais fácil, mais tranquilo digitalizar, os processos, eu acho maravilhoso. É muito bom também ter uma praticidade. Mas aí eu volto. Se cada imóvel tem sua história, eu vou precisar ser humano, eu vou precisar do advogado, entendeu? Então não adianta só digital e inteligência artificial. Você tem que ser técnico, você tem que entender do negócio, e a parte da diligência, você tem que investigar todo que está envolvido no processo. Você tem que ter ser um ser humano que escuta a parte do psicólogo, que troca, que conversa com paciência, que entende, né, que dá o ombro para a pessoa chorar, digamos assim, e tem que ter o advogado presente. Então não tem como desligar, achar que é só um. Você tem que reunir tudo, né? Eu acho que quando você tem tudo junto, você vai melhorando mais o processo, né? Você consegue agilizar algumas coisas, em outras você consegue até dar uma evoluída no processo. Eu acho que a gente tem que evoluir com o processo. Ah, tá digitalizando? Tem IA? Ótimo, vamos acompanhar. Ah, tá todo mundo pro digital, fazendo filme, fazendo vídeo, fazendo foto melhor? Vamos acompanhando, vamos evoluindo. Eu acho que é uma profissão que é fantástica, né? É uma profissão que muita gente não entende a importância, e É muito é importante. muito importante. Igual eu falo, gente, é uma profissão que eu falo, o advogado e o corretor, ele, geralmente é quem mexe com mais dinheiro da pessoa, né? O patrimônio, né? Lida com o Patrimônio, patrimônio da pessoa. exatamente. É o patrimônio, é o sonho. Às vezes ela consegue aquilo ali só, e vai ser uma segurança pro resto da vida aquele imóvel. Ou então tem gente que vai, compra dois, três, investe e vive disso, né? Eu tô achando, assim, mudando até um pouco de assunto, mas não mudando, eu tô achando muito legal um movimento que tá tendo, que é o house flipping, né? Que é você pegar imóveis antigos que a pessoa não consegue reformar, você compra, reforma e ele vira um lar para outra pessoa. Eu tô apaixonado nisso. Está acontecendo muito no Um centro e retrofit, no setor-oeste, Goiânia. centro, eu tô Verdade, apaixonado nesse processo. verdade, muito Gosto legal. muito. E Rodrigo, Isso faz parte. para o corretor de imóveis que está começando agora, né, a sua atuação, e para o cliente que deseja te contratar para comprar ou vender um imóvel, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Muito fácil. Meu Instagram, rodrigo.maroli. Maroli. Você me encontra no Instagram. Telefone, WhatsApp, 62 98210 3097. Lembrando que eu trabalho com lançamento,
imóvel que está em obra, em construção e revenda. Legal. É. Rodrigo, fico muito grato por sua Eu que participação agradeço, aqui foi no BB bacana Talks. Eu demais. tenho certeza que quem está nos assistindo, com certeza esclareceu muitas dúvidas, né, sobre documentação, sobre imóveis, sobre pendências, Sim, né? E eu acho que isso é muito importante esse debate, né, porque o mercado imobiliário e o direito têm que andar tem que de andar de mãos mãos dadas. dadas. Então, Fato. se você vai comprar um imóvel, contrate um corretor de imóveis experiente, assim como o Rodrigo Maroli, e também tenha sempre um advogado imobiliário de sua confiança. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Danilo. Foi muito Obrigado bom. a você que está nos assistindo. Gostou desse episódio? Então não perca. Siga as nossas redes sociais, @bbtalksoficial no YouTube e no Spotify. Até mais. Tchau.